Bom, eu vou falar para vocês, tá dando para ouvir bem? Sobre Leon Denis. Leon Denis foi um dos continuadores da doutrina espírita e aprofundou algumas ideias de Kardec, então ele merece toda a nossa consideração. Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846 em Fogue, uma aldeia aos arredores de Tours, na França. Ele era filho único de Joseph Denis, Anne-Luce Denis, que formavam uma família bem humilde. Trabalhou desde cedo e seus estudos foram deixados de lado por causa de várias mudanças de seu pai. Trabalhava na estrada de ferro, cada hora era mandado para uma estação diferente. Ele sempre chamou a atenção por sua inteligência singular. Ele se entregou aos estudos e à literatura, desenvolvendo a sua capacidade através de esforço próprio e foi considerado um autodidata. Aos 16 anos, a família se mudou para Tours e Leon foi trabalhar numa fábrica de porcelana. Tem um nome estranho em francês, então não vou nem me meter. Ele carregava as peças quentes que saíam do forno para poder colocar para outro lugar para poder esfriar. Ele trabalhava de dia, estudava de noite na escola noturna para adultos e lia durante a madrugada. Isso prejudicou a vista dele mais para frente, ele ficou bem lembrando dessa época. Ele se interessava por geografia, cartografia, história natural, astronomia e ciências, só coisa tranquila. Ele passou a trabalhar na Casa Pilet, que era uma das mais importantes empresas de couro da época, da região central da França. E ele trabalhou na Casa Pilet até a sua aposentadoria, então, bastante tempo. Ele tinha o hábito de olhar as vitrines das lojas de livros, porque ele gostava de ver as encadernações novas, os livros que eram lançamento, as encadernações premiadas, ele gostava muito de observar. E certo dia, passeando, ele deu de cara com um livro que chamou a atenção. O Livro dos Espíritos. E como diz Gaston Luce, o instrutor acabava de encontrar o seu mestre. Porque ele mesmo nos conta. Adquiri o livro e disse-lhe, assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou e a teoria espírita dissipou a minha indiferença e minhas dúvidas. Ele se achou ali, ainda bem. Ele continua. Ele leu o livro com avidez, escondido da mãe. Ela controlava desconfiada as literaturas dele. Porém, ela havia descoberto o esconderijo e lia na ausência dele. Ela se convenceu, assim como ele, da beleza e da grandeza daquela revelação. Então, que bom. A cidade de Tours foi uma das primeiras que teve o reconhecimento do espiritismo na França. E desde 1862, na cidade tinha um grupo espírita, mas ele, por causa da pouca idade, por causa do trabalho, do estudo, ele não podia participar. Mas ele juntou uma turma de amigos e falou, vamos fazer experiências a gente? E começou ali a fazer o grupo dele. Nessa época, mais ou menos, aconteceu de Allan Kardec ir na cidade para poder fazer uma conferência. Ele foi falar em Tours, passar uns dias lá, e aí ele ficou super feliz, falou, vamos encontrar Kardec. Alugaram uma casa e a prefeitura não autorizou, porque tinha que ser mais de 20 pessoas, a prefeitura tinha que autorizar, e a prefeitura não autorizou em cima da hora. A reunião foi mudada, transferida para a casa do senhor Rabondin, e foi feita no jardim. E aí eu vou ler aqui o que ele falou. Éramos bem uns 300 ouvintes, em pé e apertados uns aos outros, apinhados sobre as árvores, sob as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre a mesa no centro do jardim, dava um aspecto fantástico. Os canteiros do senhor Rebaudin ficaram bem pisoteados, mas cada um levou nessa noite uma inesquecível lembrança.
e ele continua uma história diferente. No dia seguinte, retornei a Espírito Vila, a casa do Sr. Baudin, para fazer uma visita ao mestre, e encontrei-o sobre um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, colhendo os frutos, e jogava para a senhora Allan Kardec. Uma cena bucólica que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Os graves acontecimentos é porque ele contou essa história muito tempo depois, estava tudo meio bagunçado. Enfim, depois da passagem de Allan Kardec, fundou-se em Tours o grupo da Rua Cisne. E Leon, nessa época, já era médium escrevente e médium vidente. O grupo tinha a contribuição frequente de 2 espíritos, Duran e Sorella, que mais tarde se revelaria como Joana d'Arc. E em 1869, Leon recebeu uma iniciação na loja maçônica dos Demófilos de Tours. Vamos guardar essa informação. Em 1870, veio a Guerra Franco-Prussiana e Leon, apesar de ser dispensado do serviço militar por causa dos problemas da vista, ele prontificou-se a servir a pátria e então foi para La Rochelle, aonde foi promovido muito rápido a todos os cargos até chegar a subtenente, como se ele já tivesse vivenciado aquilo. Ele tinha muita facilidade com o manejo das armas, com as ordens, com tudo. Em La Rochelle, ele conheceu um sargento médium e com mais alguns colegas começaram a fazer experiências. Ele, no meio da guerra, ele não esqueceu as atividades do espiritismo. Eles tentavam ter notícias do final da guerra. Eles queriam saber se acaba bem, quando que acabaria. E ele recebia essas notícias com bastante frequência. Ao final da guerra, ele retornou ao trabalho na Casa Pilet e no grupo da Rua Cisne. Lá no grupo da Rua Cisne, ele deveria se desenvolver mais, aprofundar mais a sua mediunidade, se dedicar mais aos estudos. Foi um período de preparação que os seus guias espirituais fizeram para iniciá-lo na tarefa de divulgação da doutrina. Sob o comando de Duran e Sorella, de Joana d'Arc, recebeu instruções de oratória e escrita. Todos os seus discursos eram escritos e antes de serem proferidos. O clima era de muita rispidez com relação ao espiritismo. Era muita hostilidade, sarcasmo e estava difícil. Mas Leon, que já padecia de uma deficiência visual, uma oclusão intestinal mal curada por causa da guerra, que acompanhou até o fim dos seus dias, seguia firmemente o propósito de coragem, segue e vai dar tudo certo. Na loja maçônica, voltando para a loja, ele se tornou rapidamente um orador muito aplaudido. Dotado de um verdadeiro dom da palavra, entregava-se à arte da oratória sobre a inspiração de seus guias, seus únicos mestres de eloquência. Ele foi promovido na Casa Pilet, a empresa de couro que ele trabalhava, e essa promoção exigiu que ele viajasse muito para poder fazer a representatividade dos produtos da empresa. Então, voltando, recebeu toda a oratória e a preparação na loja maçônica e começou a viajar por causa do trabalho na Casa Pilet. 2 informações. Nessas viagens ele se descobriu, ele se mostrou, aliás, que já sabia, que ele era um excelente andarilho. Ele gostava de calçar suas botas confortáveis, colocar às costas uma mochila, pegar uma bengala e sair andando. Era uma pessoa que gostava muito de estar junto da natureza. Para ele, estar na natureza era estar em real comunhão com Deus. Então ele aproveitava muito, muito. E aí ele fala aqui uma coisa. O menor passeio para ele era motivo de observação, meditação e elevação. Dizia ele: prefiro desfrutar o prazer que a montanha oferece aos que a escalam a pé. É a pé que se dilata verdadeiramente os pulmões e ao mesmo tempo a alma. As longas horas de meditação que ele teve na natureza sempre complementaram o trabalho dele. Ele sempre teve alguma coisa que trazia
para o trabalho dele, que ele tinha num insight, numa iluminação na natureza. E em 1872 foi fundado em Touraine, que é uma cidade vizinha a Tours, o Círculo Regional pela Liga de Ensino. O Círculo tinha a Liga de Ensino tinha a finalidade de estimular a instrução do povo, de passar, fazer bibliotecas públicas, fazer a coisa funcionar com matéria da educação. E também tinha como ideia de fazer a França ter um ensino obrigatório, gratuito e independente da igreja. Leon logo se envolveu na causa, porque ele achou que, como ele tinha sido privado de uma educação boa, ele poderia ajudar os outros. Ele se tornou então secretário do Círculo de Touraine. O Dr. Bell, que era o presidente, era deputado, queria ser senador e ofereceu para Leon para que ele fosse candidato a deputado. Só que ele falou: não, eu não vou, porque a minha tarefa não é essa. Então, muito triste, ele desiludiu o amigo, mas não aconteceu nada. Viajou muito pela Liga, sempre que abria uma biblioteca ele ia e discursava, querendo discursar sobre o espiritismo, mas ele não podia ainda. Então ele falava temas que tivesse a ver algumas coisas. Então ele falava sobre as terras de outro mundo, sobre coisas do astral, mas sempre tendo um embasamento na educação. Em 1889, opa, pulei um tantão. Em 1882 foi o ano que marcou o início do seu apostolado. Não, maçonaria, muito antes. O início do seu apostolado. Ele era um morador já de renome, as pessoas já sabiam, já conheciam quem era Leon Denis, e ele começou então a falar sobre o espiritismo, que foi a melhor parte para ele, inclusive. Em 2 de novembro do mesmo ano, era dia de finados, e ele estava fazendo uma reunião com alguns operários na periferia de Tours, e de repente aconteceu de aparecer um espírito diferente, dar uma comunicação para ele, e ele ficou muito emocionado, porque esse espírito seria seu guia, seu melhor amigo e seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, sempre incitando: coragem, vai meu filho, o caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar, sempre fazendo com que ele fosse forte, porque sabiam que a coisa seria difícil. E ele prosseguiu. Em 1889 aconteceu um congresso espiritualista internacional, e foi lá que aconteceram as primeiras assembleias espíritas mundiais. Então, assembleias que falavam sobre o espiritismo, sim. Ele já era um orador com muita fama e um escritor conhecido. O congresso reuniu as principais escolas espiritualistas, não foram só kardecistas, tinha kardecista, Rosa Cruzes e cabalistas. E desde o princípio, Leon Denis despertou a atenção dos congressistas. Ele já era uma alma conhecida, o pessoal já sabia quem ele era. E em 1814, ele publicou sua grande obra, Depois da Morte, e foi um livro que até hoje é um livro muito lido. Ele, depois desse livro, se dividiu entre escrever e fazer conferências, que aumentou muito os chamados por Leon Denis. Em 1900, se realizou um congresso internacional e Leon foi nomeado para presidente efetivo. Todos admiravam a sua segurança, o seu bom senso, a prudência, aliados à sua fé vibrante e o seu lado simples. Em 1905, os espiritualistas belgas receberam em Liège para mais um congresso e Leon foi presidente de honra. Daí para frente foram vários congressos. Em 1910,
aconteceu em Bruxelas o Congresso Espírita Universal, de 14 a 18 de maio. E Leon foi convidado para ser delegado da França e do Brasil. Nesse congresso tratou-se especialmente do magnetismo e o espiritismo ficou um pouco de lado. O magnetismo estava meio na moda e aí ficou um pouco de lado o espiritismo. E em 17 de maio desse mesmo congresso, na sessão da noite, Leon proferiu um dos seus mais notáveis discursos, a missão do espiritismo no século XXI. E a carreira de propagandista que ele tinha com tanta clareza, tanta coisa boa, acabou com aquele discurso. Ele se aposentou de propagandista, de viagens e tal, depois de 36 anos de oratório. Ele estava com 64 anos. Em 1923, recebeu uma correspondência de Sir Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, também era um espírita bem ativo, pedindo autorização para traduzir para o inglês o livro Joana d'Arc a Médium. Ele disse que sim, ficaram amigos, se corresponderam até o fim da vida e então nasceu The Mystery of Joan of Arc. Em 1925, aconteceu em Paris um congresso muito importante. E Jean Meyer, que era o diretor e proprietário da Revista Espírita, que depois da guerra ele resolveu comprar e levantar a revista, ele estava organizando o congresso e ele pediu para que Leon Denis representasse o Brasil novamente e o México. Só que Leon Denis estava apreensivo por causa da sua idade, das suas enfermidades. Ele falou, eu já estou com uma idade, não quero, mas não tenho condição de ficar. E aí expôs a situação, os seus medos para os seus guias espirituais. E todos eles o encorajaram, inclusive Allan Kardec, que estava um espírito que aparecia nas sessões com uma certa frequência. Mas ele ainda não se sentia capaz e disse, Flammarion me substituirá bem. Foi interrompido pelo médium que em tom firme e claro lhe respondeu, Flammarion não estará lá. Ele ainda perguntou como? Como assim? Que, né? 3 meses depois, Camille Flammarion desencarnou. Não foi ao congresso. O congresso foi um sucesso e mostrou, deu à imprensa, deu bastante visibilidade ao espiritismo. E todos no congresso admiraram a sua vitalidade, perspicácia, simplicidade e a cortesia de um ancião pálido e quase cego. Congresso, ancião. Sua última obra foi O Gênio Céltico e O Mundo Invisível. Ele desencarnou em 12 de abril de 1927, enquanto escrevia o prefácio de uma nova edição da biografia de Allan Kardec. As suas últimas palavras foram: é preciso terminar, resumir e concluir. Enviar a Meyer no dia 15. Aí sua secretária o tranquilizou, falou que faria isso, ele deu um suspiro e morreu, desencarnou. E ela escreveu, mesmo com a vida por um fio, ele mantinha o cuidado com o trabalho, o cuidado com a pontualidade que havia dominado por toda a sua existência. Ele era muito organizado, muito metódico, com uma lembrança, uma memória fantástica. E agora só algumas curiosidades aqui dele. O livro Depois da Morte foi o livro que fez com que Eurípides Barçanufo se convertesse e acreditasse que a verdade era a verdade. Allan Kardec dava bastante comunicações. A cada 15 dias ele aparecia no grupo para poder passar as mensagens para ele. E as mensagens podem ser lidas no Gênio Céltico e o Mundo Invisível. No último capítulo tem mensagens de vários espíritos e bastante de Kardec. Ele perdeu a mediunidade como médium escrevente e vidente para se aprofundar na oratória. Então, com o passar do tempo, ele perdeu essas mediunidades. Ele sofria de uma insônia, além de todos os problemas da pneumonia, da cegueira, e a insônia ele acabava aproveitando a noite para produzir o conteúdo que ele ditaria para a senhorita Baumar no dia seguinte. Então, nem quase dormindo,
ele parava de trabalhar. Ele só bebia água e era quase vegetariano. Ele gostava de boas músicas e sempre antes de conferências com mais difíceis, ele não perdia a oportunidade de ouvir uma boa ópera ou uma boa área. Ele achava que a música elevava, toda certeza. Ele aprendeu piano sozinho e dedilhava sempre que ele tinha um tempinho. Mesmo cego, ele ainda aprendeu a tocar piano. Durante a guerra, ele também aprendeu braille, sozinho, para poder escrever e ler com um pouco de autonomia. Mas algumas vezes ele escrevia e entregava para a secretária para que ela pudesse passar limpo o que ele tinha escrito e ela não lia nada no papel. E aí ela, algumas vezes, ia verificar, o lápis que ele escrevia estava sem ponta. Então ele ficava muito triste por perder o conteúdo, mas com certeza a espiritualidade mandaria novamente para ele. Ele gostava muito de gatos e não gostava de tirar fotos. Por isso que as 3 fotos que eu mostrei são as 3 fotos que existem dele. Eu não consegui encontrar mais. Para finalizar, essas 3 personalidades aqui, que se encontraram em outras épocas, acabaram se encontrando nessa época também, pelo menos 2 deles. John Wycliffe foi o trabalhador que fez a tradução da primeira Bíblia para o inglês. E ele é uma das encarnações de Leon Denis. John Hus, não sei como diz, ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe. Foi uma das encarnações de Allan Kardec. E Jerônimo de Praga, que foi o principal discípulo e devoto do amigo Jan Hus, e célebre reformador tcheco, era o pai espiritual de Leon Denis. Então, amarrados desde muito tempo, porque aqui é 1300, 1400, desde muito tempo. Só para encerrar, as 2 secretárias dele, a senhorita Gabrielle e a senhorita Baumard, que escreveu um dos livros que eu me baseei para fazer o trabalho. Os temas, alguns temas principais das conferências dele, ele fez muito mais de 300 conferências, 300 temas diferentes, e todos os livros dele. Só para terminar, Leon Denis vale a pena ser lido, ser estudado. Então, muito obrigada.